Olá, boa noite e bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. O Jornal Band Minas está começando agora e são estes os destaques de hoje. Greve geral dos rodoviários é convocada para a próxima segunda-feira aqui na capital. Operação da PM em BH prende membros do Tribunal do Crime. E você vai ver também sensação de justiça. Nova lei aumenta a punição para crimes de injúria racial. Governo de Minas anuncia investimento para o carnaval no estado. E mais, academias movimentadas. Começou o projeto Verão 23. E as superstições da sexta-feira 13. A data traz azar ou sorte? Essas e outras notícias agora no JBM. Mandados de busca e apreensão, de prisão também foram cumpridos em Belo Horizonte, no aglomerado da Serra. O alvo da operação foram membros da organização criminosa responsável pelo Tribunal do Crime naquela região. Antes mesmo das 6 da manhã, as viaturas da polícia já estavam a caminho do aglomerado da Serra, em BH. No morro, os policiais vasculharam os locais apontados nos meses de investigação usados para torturar moradores. Esse grupo acusava, julgava, condenava e executava suas próprias decisões. E, em razão disso, imprimia torturas, lesões corporais gravíssimas nas suas vítimas, sem nenhum tipo de limite de restrição. Foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão, além de 11 mandados de prisão. Um deles foi cumprido na cidade de Patrocínio, atual localização de um dos chefes da quadrilha. 4 pessoas foram presas até o momento, mas a operação continua. Só hoje a polícia conseguiu apreender mais de R$15 mil, drogas, instrumentos usados nas agressões, anotações do mercado do tráfico na região, uma arma roubada de um policial militar em 2021, além de munição. A forma cruel como os criminosos agem dificulta o trabalho dos investigadores. É possível que o Tribunal do Crime do aglomerado da Serra tenha feito vítimas antes mesmo de 2019. Há um medo generalizado desse grupo criminoso, porque são extremamente violentos. Portanto, essas vítimas têm medo de fazer essa delação e de contribuir para o trabalho de polícia, que muitas vezes fica inviabilizado por falta dessas informações. E um homem foi preso na noite dessa quinta-feira, ontem, em Belo Horizonte, suspeito de agredir a própria esposa jogando uma panela quente nela. Tudo isso aconteceu aqui no bairro Jaqueline, em Belo Horizonte. De acordo com informações da Polícia Militar, durante a madrugada, o homem de 56 anos chegou em casa bastante agressivo e alcoolizado e começou a brigar com a esposa, de 40 anos. Em determinado momento, a mulher disse que iria se separar desse homem. Foi quando ele ficou ainda mais agressivo. Pegou uma panela de pressão que estava com feijão e fervendo e acabou jogando nessa mulher. Ela teve ferimentos no braço e também no tórax. A mulher foi levada para o Hospital Risoleta Neves, onde permanece internada em observação. Já o homem foi preso pela Polícia Militar e em seguida ficou à disposição da Polícia Civil, que o encaminhou para o sistema penitenciário. A partir de agora, ele permanece à disposição da Justiça. 12 pessoas foram resgatadas de helicóptero na região do Vale do Rio Doce. Por causa do nível da água, não foi possível fazer o resgate por terra. Em Brejaúba, na região de Gonzaga, 7 pessoas de uma mesma família foram socorridas. Em Santa Efigênia de Minas, outras 5 pessoas foram resgatadas. Os moradores tiveram as casas invadidas pela lama e perderam tudo. Após o resgate, todos foram encaminhados à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros. E pelo menos 6 veículos do transporte coletivo de Ubá, na Zona da Mata, pegaram fogo no fim da noite dessa quinta-feira. Os 4 ônibus e 2 micro-ônibus estavam na garagem da aviação Ubá. Um funcionário se queimou ao tentar apagar o fogo. Ele foi socorrido e levado para o hospital municipal. Segundo a PM, não houve indícios de ação criminosa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado em um dos coletivos e se alastrado para os demais. Imóveis vizinhos foram vistoriados e nenhum dano estrutural foi encontrado. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte convocou greve geral para a próxima segunda-feira. A Duda Ramos conta para a gente os detalhes, ao vivo, sobre essa reivindicação da categoria. Duda, boa noite para você.
Boa noite para você, Luciana, para todos e todas que nos assistem. Pois é, a paralisação está marcada para começar à meia-noite da próxima segunda-feira. De acordo com o sindicato, apenas Belo Horizonte vai ser afetada, por essa greve, que também inclui todas as linhas do MOVE. De acordo com o sindicato, Luciana, ainda não é possível mensurar os impactos da paralisação, já que eles ainda não possuem aí o número de trabalhadores que vão aderir, portanto, só mesmo na segunda-feira para a gente saber. Olha, a categoria está reivindicando a volta do vale-refeição, que foi cortado recentemente para o período das férias. Então, os trabalhadores agora pedem o retorno desse benefício, além também de um reajuste de acordo com a data base. De acordo com o Cetra-BH, que é o sindicato que também representa as empresas, portanto, o lado patronal, esse acordo já foi firmado, E aí o Cetra também está falando que nos últimos anos todos os gastos e custos com o transporte público aumentaram bastante para as empresas, por isso não foi possível aderir ao pedido da categoria, que era para um índice de 8,2% no aumento real do salário. E o Cetra-BH quer oferecer apenas 7,19%. Além disso, o Cetra-BH ressaltou que não foi informado dessa greve planejada para segunda-feira. Lu. Vamos aguardar então. Duda, muito obrigada. Boa noite para você. Excelente fim de semana. E segundo a Polícia Militar Rodoviária, 125 rodovias mineiras estão com interdições parciais ou totais. Além disso, com as chuvas, vários pontos têm apresentado buracos e erosões. Perigo para os motoristas que ainda arcam também com os prejuízos financeiros. O carro do Marcelo estourou um pneu depois de passar por um buraco na BR-040, em Itabirito, na região metropolitana de Belo Horizonte. O impacto foi tão forte que até a roda precisou ser trocada. Atrás vinha um caminhão em alta velocidade, E acabou que eu tive que acelerar para mim não correr o risco de um acidente maior. O vendedor entrou em contato com a concessionária que administra a rodovia para tentar evitar que outros motoristas passem pelo mesmo problema. Eles responderam que em período de chuva o processo é um pouco lento mesmo. Mas aí praticamente uma semana. E agora nós chegamos e vimos ele tampado, Outros pontos danificados na via já foram recuperados. O período chuvoso contribui para a formação de buracos. Esse problema não é exclusivo da BR-040. Cerca de 125 estradas que cortam o estado de Minas Gerais têm interdições causadas pela chuva. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, nas estradas estaduais são 113 bloqueios parciais e 12 totais. Já nas estradas federais, a Polícia Rodoviária Federal informou que são 5 pontos de interdição. Na BR-262, altura de Florestal, região central de Minas, sentido Belo Horizonte, há interdição por afundamento de pista. O mesmo problema acontece na BR-381, em Bela Vista de Minas, sentido capital. O transbordamento de um rio causou interdições na MG-30, altura de Santa Rita. Na BR-040, em Santos Dumont, uma erosão causou bloqueio parcial da via no sentido Rio de Janeiro. Para quem ainda vai pegar estrada nesse período chuvoso, a recomendação é prudência. Manter uma distância de segurança de pelo menos 3 segundos, ou seja, quando você consegue visualizar completamente as rodas do carro da frente, evita que a gente seja pego de surpresa e dê tempo para desvios súbitos. E mais do que isso, a conservação das paletas, o funcionamento dos limpadores é a nossa visão no trânsito. Está valendo desde essa quinta-feira a nova tipificação do crime de injúria racial. Entre as mudanças presentes na nova lei está a punição mais rigorosa, equivalente à dos casos de racismo. Eleciane ainda se recupera psicologicamente. Não consegue esquecer do dia em que não conseguiu entrar no banco. Ela foi impedida por ser negra. Após várias tentativas de transpor a porta giratória eletrônica e acusava que eu tinha algum equipamento eletrônico, algum equipamento metálico. Foi necessário retirar coisas da minha bolsa para poder mostrar para o segurança que eu não tinha. A professora já foi vítima do preconceito outras vezes. Ela comemora a sanção da lei que tipifica como crime de racismo a injúria racial, que entrou em vigor nos últimos dias. É uma conquista, para nós
nós, enquanto pessoas negras, para o movimento, dá uma certa sensação de que as coisas vão acontecer de forma adequada, que vai ser feita justiça. A nova lei altera o Código Penal e a lei do racismo. Agora, o crime de injúria racial não prescreve e é inafiançável. A pena mínima é de 2 anos e a máxima pode chegar a 5. As brincadeiras, as piadas, que na verdade são crimes, elas, além da pena de 2 a 5 anos, elas podem ter um aumento de 1/3 à metade da pena. Em havendo o cometimento desse crime por mais de 2 pessoas, o chamado concurso de pessoas, haverá também o aumento dessa pena, o que é muito importante, tendo em vista os casos já ocorridos. Dados do Observatório de Segurança Pública mostram que o número de registros de injúria racial cresceu em Minas. Em 2021, foram 347 ocorrências no estado e em 2022, 435. Essas mudanças vêm para fortalecer justamente a luta antirracista e para tirar essa sensação de impunidade que as pessoas tinham e acabavam cometendo esses crimes cotidianamente. Ainda nesta edição, o movimento nas academias começou, o Projeto Verão. E as superstições da sexta-feira 13? É no próximo bloco, hein? Também a expectativa pelo carnaval no interior do estado daqui a pouco.
A festa mais popular do Brasil também é destaque em Minas Gerais. As novidades para o Carnaval 2023 foram anunciadas hoje pelo governo do estado. A expectativa é que só em BH circulem cerca de 350 mil turistas durante os dias de folia. Um carnaval para todas as pessoas. Este é o conceito do projeto Carnaval da Liberdade, lançado oficialmente hoje pelo governo de Minas. Nós queremos criar condições para que todas as pessoas se sintam à vontade nessa festa. Com o apoio de quase 6 milhões de reais da iniciativa privada, a ideia é fomentar apresentações musicais e teatrais, por exemplo, além de um possível incentivo aos blocos caricatos, escolas de samba e agremiações de todo o estado, com atenção especial para as tradicionais festas em cidades do interior. Não somente nas cidades históricas, mas em outras como Pompéu e outras cidades que nós tínhamos um carnaval forte e em Belo Horizonte reforçar o caráter contemporâneo. A expectativa é que só em BH circulem durante os dias de folia 350 mil turistas. De olho em todo esse movimento, o governo do estado pretende lançar algumas iniciativas. Quem chegar pelo aeroporto de Confins, por exemplo, vai poder degustar um pedacinho de queijo Minas. Nós vamos cuidar do receptivo do aeroporto, também na rodoviária, receber bem o turista. Por outro lado, o carnaval da tranquilidade. Aquele que não tem cachoeira, tem cozinha. Aquele que não tem cozinha, tem artesanato. Aquele que não tem nada, tem o mais importante, que é a mineiridade. Uma das parcerias anunciadas pelo governo foi com a empresa Ambev, que já havia patrocinado o Carnaval de Belo Horizonte em 2020. O acordo chamou atenção, já que a capital segue em busca de recursos para o evento na cidade, Por meio de nota, a Belotur afirmou que vê com bons olhos todo investimento que fomente a cultura e no Carnaval do estado. E que a folia está confirmada na capital, com planejamento sendo feito junto aos órgãos municipais para garantir toda a estrutura necessária para os festejos, para os foliões. A campanha Janeiro Branco, você já ouviu falar nessa campanha? Ela alerta para a importância de cuidados com a saúde mental. A conscientização é fundamental para que seja possível diagnosticar e tratar doenças como a depressão. Em meados do ano passado, Ana estava sobrecarregada mentalmente. Tive pressão devido à faculdade mesmo, que eu tive que fazer TCC, eu tinha pegado umas matérias. Consequentemente, teve várias turbulências no meu trabalho, assim, que me deixaram bem chateada mesmo. E aí eu não estava tendo tanta produtividade quanto eu queria ter. Ana então procurou ajuda e encontrou o acolhimento que precisava na terapia. Mais controle emocional mesmo, sabe? Entender que as coisas elas não acontecem conforme a gente acha que deve acontecer, E ok, se não acontecer, a gente vai para outra, entendeu? A gente começa a ressignificar, racionalizar algumas coisas que acontecem na nossa vida e que a gente não acha tão legal, Diversos fatores podem levar a pessoa a desenvolver um quadro de depressão. Um deles é o pensamento distorcido. A pessoa, quando ela está depressiva, ela vê a realidade de uma forma distorcida, que não condiz com a realidade. Há questões biológicas, uma baixa de vitamina D, por exemplo. Há questões genéticas também. A gente sempre pergunta para os pacientes se tem histórico na família de depressão, isso também influencia. Fatores ambientais também podem levar ao desenvolvimento da depressão. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a depressão acomete 20% das mulheres e 12% dos homens. A doença pode ser prevenida com ações práticas. Atividade física regularmente, praticando atenção plena, cuidando para a gente ter uma alimentação saudável, uma boa noite de sono. Existem várias estratégias que ajudam a gente a conseguir ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Praticando a gratidão. Separando aí alguns minutos do dia para poder agradecer, praticando a espiritualidade. A gente brinca que a gente faz terapia para compensar as pessoas que não fazem terapia. Então, eu acho que todas as pessoas elas deveriam fazer terapia por autoconhecimento e viver bem na sociedade mesmo como um todo. E depois do intervalo, hoje é sexta-feira 13, você tem alguma superstição? Não? Bom, tem ainda as notícias do futebol, Entenda o porquê de o Campeonato Mineiro ter sido suspenso pelo STJD. A gente te conta já já.
Chegou a hora do Projeto Verão e aí, ó, não tem jeito. As academias começam a ficar lotadas, né? O aumento no número de alunos chega a 40%, né? Maior. Bom para o setor e também, claro, para a saúde. É literalmente uma corrida contra o tempo. Tem gente que deixa para perder aquela gordurinha acumulada só agora. Não é o caso da Ana Carolina, que é focada e treina o ano inteiro. A academia cheia no verão costuma deixar a estudante um pouco irritada. A gente reveza muito, todos os dias da semana. Entrou o ano, né? O povo vem com os projetos fitness e a gente reveza bastante. É o que mais me incomoda no momento de pico assim, da academia. Os instrutores é que passam aperto. É cada meta mirabolante. Já teve muita coisa, o pessoal querendo emagrecer em 15 dias, 30 dias. Alguns ficam sem comer, outros ficam muito tempo na academia treinando, outros se matam em exercício de aeróbico. Nesta academia, o movimento aumenta 40% neste período do ano. Para receber os novos alunos, algumas mudanças são feitas. É natural ter essa aumenta no mês de janeiro, né, decorrente à virada de ano, as promessas de virada de ano, também tem outro fator relevante que é o carnaval. Para algumas pessoas vale tudo para manter a forma, até mesmo esticar bem o tempo dos treinos. Mas este personal afirma que manter os treinos o ano inteiro vai muito além da estética, é saúde. Treine próximo de sua casa, porque você vai treinar perto da sua casa e já vai falar assim, pô, tá do lado, eu vou lá. Ou treine com um amigo mesmo, um parceiro, ou um personal. Sempre tenta buscar gatilhos que vão te fazer ter constância e também não se culpe por não ir. Coloca metas pequenas, vai 3 vezes, 2 vezes por semana. E se faltar, se comer errado, não se culpe, continue no processo. O assunto agora é superstição. Para os supersticiosos, né, a combinação sexta-feira 13 pode trazer sorte ou azar. Vamos conferir na reportagem. A sexta 13 é uma data que divide opiniões. Para uns, um dia repleto de azar. Gato preto eu não quero perto de mim, não. Para outros, não tem nada demais. É só mais um dia útil. Nenhuma superstição com nada. Eu acho que superstição é religião das mentes fracas. Aí eu até gosto de gato preto, adoro gato preto. A origem da superstição sobre a data ainda é desconhecida, mas existem histórias que tentam explicar a sexta 13. Uma delas veio do cristianismo. Porém, as possibilidades de explicação para esta crença estão difundidas em diferentes culturas. A sexta-feira 13, ela começou por causa de uma tragédia que aconteceu a um cara chamado Jacques de Molay, em uma sexta-feira 13, uma chacina que aconteceu com toda a tradição que ele tinha. Também há-se a lenda de que várias bruxas eram queimadas na fogueira no dia 13, de uma sexta-feira. E tem muita gente supersticiosa. Tem aquelas pessoas que não abrem de jeito nenhum um guarda-chuva em um local fechado. E quando vê um gato preto na rua, sai correndo. E, meu amigo, passar debaixo da escada, nem que a vaca tussa. O número 13 ele é formado pelo número 1 e pelo número 3. O número 1 ele representa uma iniciativa, uma ação. O número 3 ele representa uma expressão com o externo, é a liberdade de expressão. Somados o 1 e o 3, nós temos o 4. E aí, o 4 ele representa uma disciplina, um trabalho ordenado, né? Em alguns locais do mundo, a data é diferente. Na Grécia, o dia de azar é na terça 13. Na Itália, é a sexta-feira 17. Para a crença no Brasil, a próxima sexta 13 acontece em outubro deste ano. E se você está preocupado, anota aí algumas dicas de proteção. Para harmonizar a vida, para manter um equilíbrio das energias que circundam, a gente pode comprar um pequeno incenso de arruda ou de alecrim. Arruda para proteção, alecrim para trazer boa sorte. Pois é. André Salles, com as notícias do futebol, tá na área. E será que o André tem alguma superstição? Tem, André? Eu sou um ex-supersticioso por convicção ou por opção, viu? Já fui muito, mas essa vida não é mais pra mim não, Luciana. É chato demais ter que se preocupar com a camisa que você está usando, cor da bermuda, como fez tal coisa, tô fora, parei. Agora, se eu encontro uma escada no meio do... É raro você encontrar uma escada no meio do caminho, então é tão raro que você tem que passar por baixo dela para dar sorte, verdade, não é isso? É verdade, eu faço Mas assim. no futebol, hein, como é que tá? Sorte, azar, o que tá rolando por lá? Pois é, uma notícia bombástica que chegou no final da tarde de hoje,
a possibilidade de que o Campeonato Mineiro não comece na data prevista, que é o final de semana que vem. Mas como, isso André? porque tem uma reclamação do Betim contra o Ipatinga, isso no módulo 2. O Ipatinga teria usado atletas de forma irregular. Essa é a acusação do Betim. Essa história se arrastou. O Ipatinga, então, conseguiu o acesso, mas essa história estava na justiça e o STJD, tendo como base essa denúncia, determinou a suspensão do campeonato. A Federação Mineira de Futebol ainda não foi notificada. E o Ipatinga também disse que não foi notificado e que está pronto para jogar o campeonato. Então vamos ver como é que essa história fica, Luciana. Nossa, e como é que tá? Atlético, Cruzeiro, América? Pois é, o Atlético se despediu do Jair, o jogador está realmente a caminho do Vasco, já se despediu nas redes sociais, enfim, um jogador bem importante nos últimos anos. E com a liberação de poder inscrever jogadores, enfim, o fim do chamado transfer ban, já tem jogador sendo inscrito. O Bruno Fux, zagueiro, o Edenilson, então são jogadores que estão regularizados para a estreia, que a gente não sabe quando vai ser, vai depender dessa questão do Mineiro. Vamos aguardar para ver se vai ter aí um recurso em relação a isso, né? Bom, pessoal, obrigada pela companhia ao longo desta semana. Eu fico por aqui. Semana que vem, André Salles estará aqui com vocês. Mas eu também, nas ruas aí, te fazendo companhia. André, obrigada, boa noite. Valeu, Luciano. Pessoal, abraço pra beijo, todo boa mundo. noite, excelente fim de semana. Valeu. Até a próxima.